11h39, retornando para o segundo bloco do Direitos Humanos no Ar, parceria com CRDH-FURG. Elisa Selmer está aqui conosco, trazendo um pouco da análise das atuações, das percepções deste ano, né, e que ano, e das possibilidades aí de trabalho, as perspectivas para o ano de 2020. Elisa, a gente, agora mais para o final do primeiro bloco, a gente já teve mais, e eu também fui puxando a questão do trabalho com possíveis agressores e também com possíveis vítimas de agressão, e falamos um pouco do trabalho na perspectiva de gênero, né, dos papéis sociais que a gente acaba se obrigando a desenvolver, né, na maioria das vezes, por uma questão cultural. Mas sabemos que não é só isso que é trabalhado dentro do centro de referência. Não sei se tu quer ainda seguir um pouco mais nessa perspectiva ou se tu quer trazer algumas outras coisas. A gente tem aí uns 15, 20 minutinhos para encerrar. Não, então, a ideia era... a gente resolvi trazer esse relato sobre a questão dos grupos reflexivos para entender qual seria a lógica da gente começar a trabalhar também com as vítimas, né? Com as mulheres que denunciam, enfim. Até porque nessa perspectiva relacional existe muita questão de se romper, né? Existem algumas tipos ideais, vamos colocar assim. Então, alguns conflitos, eles são ligados àquela relação. Então, eles aquela pessoa, aquelas duas pessoas, né, que juntas criam uma relação muito conflituosa e, por vezes, violenta. O que se chama de relação tóxica também. Também. Né? Relação tóxica, relação abusiva. Relacionamento abusivo, enfim. Tá? E há outras situações em que também essas pessoas, elas vão mudar de relacionamento e elas vão repetir os comportamentos, então, em nuances, intensidades diferentes, muitas vezes, mas elas vão procurar uma pessoa, né, que se encaixe naquele comportamento. Então, isso é muito sutil, isso é um mecanismo muito inconsciente, né? Falando de questões bastante ainda culturais, né? A gente ainda tem que pensar que, muitas vezes, junto com isso, existem os transtornos de personalidade que as pessoas podem ter, né? E isso traz ainda uma complexidade absurda para as relações, né? Eu lembro de um professor de psiquiatria que eu tive, que ele dava uma cadeira justamente sobre comportamentos auto- e heterodestrutivos, né? Então, e ele falava assim, num tom, porque era um fim, sempre foi necessário trazer um tom um tanto quanto descontraído, né? Porque, na verdade, é um tema extremamente pesado. E ele dizia, bom, se a gente se encontrar um masoquista ou uma masoquista e um narcisista, né, ou uma narcisista, essas pessoas, elas vão se casar, né, ou seja, vão se juntar, vão criar um relacionamento e elas nunca vão se separar. Então, porque um transtorno completo do outro. E se elas não se tratarem, elas nunca vão sair. Então, muitas dessas relações que a gente vê, diz, mas por que a pessoa não sai desse relacionamento? Porque a pessoa é instruída, é independente, enfim. Sim, fica se relativizando, Ficam, né? Se relativizando. E em muitas situações, essas pessoas, na verdade, elas têm transtornos que se completam naquela relação ali com aquele outro indivíduo. Então, é muito difícil, né, saírem daquela relação. E isso ainda é agregado, é complexificado pelas questões culturais.
né? Então, assim, e aí que vem a perspectiva interdisciplinar, a gente não tem como tirar, né? Todos os problemas são biopsicossociais, na verdade. Então, o que a gente tem, que é muito mais comum a mulher ser masoquista e o homem ser narcisista. Porque isso é incentivado culturalmente. Sim. Também. Sim. Né? Isso é potencializado. Da submissão da mulher. Exatamente. Né? De ser a cuidadora de tudo e de todos e se anular. E de aguentar o sofrimento. E do homem, e ter a esperança lado. que vai melhorar. E aí aguentar porque faz parte, porque vai melhorar. Porque um dia eu vou ter uma recompensa e aquilo nunca vem. Né? E o homem, por outro lado, de ser esse ser que não sente, né? Exato. Que isso é adoecedor. Semidor. Não tem como não adoecer se a sociedade te cobra ser alguém que não sente. Lembro muito daquele edital, acho que foi ano passado, a gente até trouxe aqui no Paralelo, não lembro se contigo, era um edital publicado para chamamento acho que era para um concurso da Polícia do Paraná, não tenho bem certeza, onde dizia a descrição do perfil, né, para o cargo, homens que não sejam muito românticos, que não se sensibilizem, ou seja, que ser pessoas esse? Doentes. Sim. Às vezes já seleciona uma pessoa desse. Sim. Uma pessoa que tem grande chance de ter um transtorno antissocial. Então, aí a gente começa a compreender por que também determinadas ações policiais acontecem como acontecem. Né? Porque, na verdade, as pessoas, além de terem um treinamento altamente violento, elas, na verdade, elas já têm problemas. Elas entram com problemas, né? Isso é bastante... É uma outra temática, né? A questão da educação complexa, é bastante complexa. A questão da educação policial e a questão da própria seleção. Porque é muito evidente, as pessoas que são minimamente saudáveis e que passaram por esses processos e viram colegas já comentaram várias vezes. Bom, a maioria dessas pessoas não podia ter passado um teste psicológico, né, para trabalhar na polícia. Porque exige, na verdade... Que é justamente o contrário, porque é uma profissão que normalmente vai te expor a muita brutalidade, vai te expor a muita violência. Então, é o contrário, essa pessoa teria que ter muita sensibilidade, né, para minimamente se equilibrar. Quando ela já entra sem, aí a tendência é piorar. E ainda não tendo nenhum respaldo psicológico. Aí é que tá. Esse chamado para que sejam pessoas com um perfil... menos empático, posso dizer assim, é para que não se fragilizem. Mas quem não se fragiliza diante de tanta brutalidade? Para onde vai, né? E é isso, se tivesse um respaldo... E, claro, foi como tu disse, é muito complexo, a gente teria várias questões para falar sobre o perfil, né, enfim, das pessoas que compõem as forças policiais, que é adoecedor não só para a sociedade de modo geral, mas para eles, para elas também. Certeza. Né? O índice de suicídio é altíssimo entre as forças policiais. Mas e aí isso, tem os protocolos. Claro, a gente entende que há o protocolo de não se incentivar a divulgação, né, do suicídio. Mas é preciso falar sobre esses números, né? Não falar dos casos ou como acontecem. Mas é algo que também fica invisibilizado. Quer dizer, para a sociedade... Né, para a sociedade fica aparentando que ser policial, as forças policiais, elas são super-heróis, né? Quer dizer assim, quer dizer que eles estão para além do humano, e não é isso. Né? Sem contar o que se a gente fosse fazer, abarcar as pesquisas sobre o entorno familiar dessas pessoas, porque eles adoecem de uma forma tão grave que normalmente eles adoecem quem está à volta deles também. Isso acontece bastante. Né? Então, ou eles destroem as suas relações e aí pioram, né, o relacionamento. Então, é muito difícil. Mas acho que é um tema interessante para a gente trazer num outro momento. Aqui são 11h48, a gente tem alguns minutinhos ainda antes de terminar. Mas o que te coloco? Assim, a gente está, né, de novo, dezembro, dias para terminar o ano de 2019. E, de modo geral, assim, qual é o sentimento, né, qual é a percepção da equipe do CRDH, né, desse ano, desse momento?
Eu acho que o que a gente pode definir é, de fato, resistência. Assim. A gente conseguiu resistir esse ano, quer dizer, não fechar as portas, a gente conseguiu não se desmobilizar totalmente. E dentro de um contexto que a gente vive, eu acho que isso é uma grande vitória. Tá? Apesar de, óbvio, que a gente compara, inegavelmente, em outros momentos, as atividades, enfim, um número de participantes da equipe, as coisas que se fazia, os convites que eram feitos, enfim, a gente conseguia ter uma participação melhor. Mas é um desânimo, é uma apatia, é uma perplexidade muito grande. Então, nesse contexto, eu entendo que a gente teve uma vitória muito forte, assim, muito significativa de não ter se desmobilizado totalmente. Com certeza. E conseguimos, né, manter, e aí eu agradeço imensamente, né, a equipe que ficou trabalhando, na verdade, voluntariamente, né, praticamente todo ano, porque elas vão receber retroativo, mas isso ainda não aconteceu. Então, quer dizer, é também uma mobilização para não desarticular por acreditar no trabalho, por gostar, né, por entender que é importante. E então esse ano foi um ano que a gente focou nisso, assim, tentar não deixar de existir. E aí, o ano que vem, então, a gente pretende conseguir se articular se organizar, na verdade, de uma forma melhor, de ter mais tempo em função da possibilidade de remuneração, da possibilidade de contratação de bolsistas, que a gente teve mais para o final do ano, no meio do ano, e que precisa de um tempo para essas pessoas compreenderem a lógica e se adaptarem à equipe, aos temas, enfim. Né? E deixa eu te perguntar, assim, a gente já falou também sobre, dentro da conjuntura, a questão das dificuldades financeiras, da falta de apoio, de verba, de investimento para esses projetos de extensão, e o CRDH é um projeto de extensão, né, com uma grande relevância. Obviamente, foi atingido, né? E como faz, de onde vem agora esse apoio, esse auxílio financeiro? Se tem perspectivas de se buscar isso em outros lugares? Se tem formas de instituições, ou enfim, como é que pode se fazer? Alguém que tenha interesse em participar de alguma maneira pode participar? Como é que funciona agora? Atualmente a gente recebeu, então, do ano passado, né, mas a burocracia é bastante grande, a gente recebeu uma verba de emenda parlamentar da deputada Maria do Rosário, é com isso que a gente segue investindo. Claro, essa verba ela não vem para o centro, ela vem para a universidade, né, que é a universidade, com uma destinação para projetos de extensão, e então nós a utilizamos. O ano passado, nos anos anteriores, a gente estava com o edital de fomento, a gente conseguiu pagar uma profissional. A gente ainda tinha resíduos dos projetos anteriores, assim, eram resíduos mesmo, né? E aí, para as pessoas também compreenderem que existe uma falácia, né, de que o público administra as coisas muito mal, e isso não é verdade. Tanto que nós sobrevivemos, né, desde 2015, se eu não me engano, que não se recebe verba, tá? E nós conseguimos, né, manter 2016, 17 e 18 com resquícios do recurso que nós recebemos em 2012, 13 e 14. Então, isso demonstra que, não, bem pelo contrário, nós administramos muito bem o dinheiro público, tanto que nós conseguimos fazer ele render, né, e ser esticado o máximo que foi possível. Então, bolsistas, é importante dizer, né, que eu coordeno esse projeto sem nenhum tipo de remuneração por ele. Então,
A única que não recebe sou eu, né? Especificamente pelo projeto, em função de ser professora, eu tenho isso como encargo nas minhas atividades, como carga horária de trabalho, que excede, obviamente, as 40 horas. Então, os demais profissionais, né, a gente consegue pagar eles por pessoa física, os bolsistas. Então, o material, é isso que, né, a gente precisa de material de gráfica bastante para divulgação dos serviços. E material de expediente. Não é nada assim de grande vulto de material. O que a gente mais precisa é o material humano mesmo, são as pessoas para trabalhar. E isso tem um custo bastante significativo, porque nós tem os encargos, né, trabalhos sociais, enfim. Então, o projeto tem esse caráter tanto de atender a população, né, externa, como também auxiliar, porque os cortes das universidades, do orçamento, ele atingiu muito a assistência estudantil, né? Imensamente a assistência estudantil. Então, ofertar bolsas para os estudantes é de suma importância na atualidade para que esses estudantes não evadam, que eles não desistam da universidade, que eles tenham condições de se manter na universidade, né? Minimamente. Então, então a gente tem a relevância do projeto tem esses dois vieses, né? E por isso também que a gente luta tanto para ele se manter. Nós temos a perspectiva desse recurso ser enviado novamente ano que vem, né? E aí, a partir e seguindo assim nesse ritmo, né, tentando gerenciar de uma forma da melhor forma possível. É preciso deixar claro aqui que a administração da universidade também se empenha muito e nos auxilia bastante, né, na melhor gerência desses recursos. Então, nos dá bastante suporte, apoio, contrapartidas. Então, isso é importante deixar registrado. Porque a gente sabe o quanto é relevante, né, essa atuação, tanto a atuação em si, quanto a questão dos recursos para auxiliar, principalmente a questão da assistência estudantil, porque acaba sendo um complemento. Total. Né? Então, uns anos a gente conseguiu 1 ou 2 bolsas, um edital de fomento, recursos bastante parcos, né? Óbvio que se compreende dentro mas foi assim que a gente foi se mantendo. Né? Então, existem editais que eventualmente de públicos, de empresas externas que são possíveis, mas algumas situações são bastante complexas em função da gente ter que concorrer pela universidade, né? Nós temos personalidade jurídica, então, e alguns editais eles não permitem que as universidades concorram. Sim. Enfim, não é simples, né, conseguir esses recursos. E não tem muitas ofertas. Não. Então, isso e aí, para finalizar, eu sei que a gente já está bastante já se encaminhando para o final. Eu queria só falar sobre a nossa parceria, que a gente tenta sempre resgatar com a associação da LGBT, que a gente tem trabalho com as trans, e principalmente, né, com as trans. E aí tu falou dessa questão das empresas, é uma coisa que a gente está tentando articular, parcerias, né, porque uma das demandas é muito a questão da formação para empregabilidade. Então, nós estamos tentando fazer essa articulação com alguns cursos, empresas que disponibilizam para que essa população consiga ter uma formação, ter uma capacitação, para que as empresas, porque muitas vezes as empresas, algumas até disponibilizariam as vagas, mas esbarra na questão das pessoas não terem a qualificação. Então, isso é algo que a gente também está trabalhando, já temos algumas respostas e pretendemos que no ano de 2020 a gente melhore essa questão. Que ótimo. Elisa, a gente precisa encerrar, são 11h58. Lembrando que essa edição reprisa hoje às 23 horas na FURG TV, canal 15 da NET, também no streaming no site www.furg.br. Agradecendo muito a parceria com o CRDH. A gente que agradece esse espaço. A gente reafirma que vai ter paralelo, vai ter direitos humanos no ar em 2020, sim.
Encerrando por aqui, Rafinha, a gente volta amanhã ao vivo às 11 da manhã. Até lá.